Tem história que os antigos só contam quando estão perto de partir. Segredos guardados a vida inteira. Encontros que marcaram para sempre. Criaturas que a ciência não explica, mas que existiram, que foram vistas, que foram enfrentadas. Hoje vou contar duas dessas histórias. Um avô que viu a mula sem cabeça galopando atrás dele, com fogo saindo do pescoço numa estrada vazia de madrugada em 1950. E outro avô que caçou e matou uma criatura que estava sugando o sangue dos animais da fazenda dele em 1996 e guardou o crânio como prova. São histórias do Brasil profundo, dos nossos avós, do folclore que é real. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Meu avô nasceu e foi criado no interior de Minas Gerais, numa fazenda perto de uma cidade pequena, chamada Conceição do Mato Dentro, região de serra, mata fechada, estrada de terra, daqueles lugares que quando escurece fica escuro de verdade, sem luz de poste, sem clarão de cidade, só a lua e as estrelas quando tem. Ele me contou essa história numa tarde de domingo. Eu tinha ido visitar ele no sítio onde morava. A gente estava sentado na varanda tomando café. E do nada ele olhou para o horizonte e disse: "Lucas, você acredita em mula sem cabeça?" Eu ri. Achei que era brincadeira, vô. Isso é lenda, coisa que o povo inventa para assustar criança. Ele balançou a cabeça devagar. "Não é não, meu neto. Eu vi com esses olhos que a terra vai comer. E vou te contar porque tá na hora de alguém saber. Porque quando eu morrer, essa história morre comigo se eu não passar pra frente." E então ele começou a contar, e eu fiquei ali quieto, escutando cada palavra. Ele tinha 19 anos na época. Isso foi em 1950. Ele trabalhava na fazenda do pai dele, meu bisavô, cuidando de gado, plantação, esse tipo de coisa. Vida dura, mas honesta. Naquela região, todo mundo conhecia a história da mula sem cabeça. Era a lenda mais famosa. Diziam que ela aparecia de sexta para sábado, que era mulher amaldiçoada que tinha se envolvido com o padre e que virava mula soltando fogo pelo pescoço, onde deveria ter a cabeça, galopando pela mata, pisoteando quem encontrasse pela frente. Meu avô sempre achou que era só história, até a noite de 23 de junho de 1950, véspera de São João. Ele estava voltando de uma festa junina na cidade vizinha. Tinha ido a cavalo, porque naquele tempo não tinha carro. Ia tudo a cavalo ou a pé. E a festa tinha se estendido. Quando ele saiu já passava das 11 da noite. E ele tinha que atravessar quase 10 quilômetros de estrada de terra e mata fechada para chegar em casa. Foi sozinho porque os amigos dele tinham ficado na festa. E ele tinha prometido para o pai que voltava antes da meia-noite. Então, montou no cavalo e saiu. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. Ele conhecia aquele caminho de cor. Tinha percorrido centenas de vezes. Mas quando chegou numa parte da estrada que passava pelo meio da mata mais densa, o cavalo dele começou a ficar nervoso. O bicho empacou, não queria andar. Começou a bufar, a recuar, e meu avô não entendia o que estava acontecendo. Ele bateu de leve com o calcanhar no flanco do animal. Anda, anda, mas o cavalo só piorava. Foi quando ele escutou o som, vindo lá de dentro da mata, do lado esquerdo da estrada. Era um galope, mas não era galope normal. Era muito rápido, muito forte, como se fosse um cavalo enorme correndo em disparada. E junto com o galope tinha um som que ele nunca tinha escutado antes. Era tipo um relincho mais estrangulado, como se o bicho estivesse tentando gritar, mas não conseguisse. O cavalo dele travou completamente, começou a tremer, e meu avô sentiu o próprio corpo arrepiar inteiro. O galope foi ficando mais perto, mais alto, e então ele viu. Saiu da mata uma mula enorme, maior que qualquer animal que ele já tinha visto.
pelagem escura, quase preta, músculos definidos, corpo perfeito de animal selvagem. Mas onde deveria estar a cabeça não tinha nada. Só o pescoço terminando num buraco do qual saía fogo. Não era fogo de fogueira. Era chama azulada que iluminava tudo ao redor, com uma luz fantasmagórica. A mula parou no meio da estrada a uns 20 metros dele e ficou ali parada, o fogo saindo do pescoço, iluminando as árvores, e meu avô congelou em cima do cavalo, sem conseguir se mexer. Ele me disse que não era só medo, era uma sensação de estar na presença de algo que não deveria existir, algo errado, contra a natureza. A mula começou a se mexer, andando de lado, como se estivesse avaliando ele, e então ela fez aquele som de novo, o relincho estrangulado, mas dessa vez foi direto na direção dele, e o som atravessou o peito dele como uma lâmina. O cavalo dele reagiu, deu um grito, levantou nas patas traseiras quase derrubando meu avô e saiu correndo de volta, voltando pelo caminho que tinham vindo. Meu avô segurou as rédeas com força, tentando controlar o bicho, mas o cavalo estava em pânico total, e atrás deles, o galope da mula sem cabeça começou, vindo atrás, cada vez mais rápido. Meu avô olhou para trás e viu a criatura galopando na direção deles, o fogo do pescoço deixando um rastro de luz azul no escuro. E ela estava ganhando distância. Era mais rápida que o cavalo dele. Ele começou a rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Enquanto o cavalo corria desesperado pela estrada. A mula chegou perto, tão perto que ele sentiu o calor do fogo nas costas. E nesse momento ele se lembrou do que a avó dele sempre dizia: se você ver a mula sem cabeça, deita no chão e reza, porque ela não pisa em quem está rezando no chão. Mas ele estava em cima do cavalo, não tinha como deitar, então fez a única coisa que conseguiu pensar. Puxou as rédeas com força, o cavalo parou de uma vez e ele se jogou pro lado, caindo no chão de barriga, e começou a rezar alto: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A mula passou por ele em disparada, tão perto que ele sentiu o vento quente, tão perto que viu o casco dela passar a centímetros da cabeça dele, e ela seguiu em frente, galopando estrada abaixo. O som do galope foi diminuindo, e a luz azul foi sumindo na distância. Meu avô ficou deitado no chão tremendo, continuou rezando. Rezou a oração inteira 3 vezes e só levantou quando teve certeza absoluta de que ela tinha ido embora. O cavalo dele estava uns metros adiante, parado, tremendo igual ele, espuma saindo da boca. Ele levantou devagar, limpou a terra da roupa, se aproximou do cavalo, passou a mão no pescoço do animal tentando acalmar e ficou ali parado no meio da estrada sem saber o que fazer. Voltar pelo caminho da mata estava fora de questão. A mula podia estar lá. Então ele decidiu esperar. Ficou ali sentado na beira da estrada, segurando as rédeas do cavalo, esperando clarear. Ficou até às 5 da manhã, quando começou a clarear, e só então ele teve coragem de continuar. Quando chegou na fazenda, o pai dele estava acordado, preocupado. Cadê você, menino? Eu falei para voltar antes da meia-noite. Meu avô tentou contar. Pai, eu vi ela. Vi a mula sem cabeça. Mas o pai não acreditou. Pensou que ele tinha bebido na festa, que estava inventando desculpa. Mas a mãe dele, minha bisavó, olhou nos olhos dele e viu que ele estava falando a verdade. Ela era benzedeira, entendia dessas coisas e fez ele contar tudo nos mínimos detalhes. Depois que ele terminou, ela pegou um ramo de arruda, passou fumaça nele, rezou e disse: Você teve sorte, meu filho. Você fez o certo. Rezou. Ela não pisa em quem reza, mas não conta isso pra ninguém. Porque tem coisa que quanto mais você fala, mais você atrai. E meu avô obedeceu.
Ficou 63 anos sem contar aquela história para ninguém, além da minha bisavó, até aquela tarde comigo na varanda. Quando ele terminou de contar, ficou um silêncio pesado. Eu não sabia o que dizer. Vô, o senhor tem certeza que viu? Não pode ter sido alucinação, cansaço, medo. Ele me olhou com aqueles olhos fundos de quem já viveu demais. Lucas, eu sei o que eu vi. Eu vi aquela criatura a menos de 2 metros de mim. Eu senti o calor do fogo. Eu escutei o som daquele galope. E eu sei que se eu não tivesse me jogado no chão naquele momento, se eu não tivesse rezado, ela teria me pisoteado até a morte. E tem outra coisa. Ele continuou. 2 dias depois daquela noite, encontraram um homem morto na mesma estrada, corpo todo pisoteado, costelas quebradas, crânio esmagado, e ninguém nunca descobriu o que tinha acontecido. A polícia disse que foi acidente, que algum animal atacou, mas eu sei o que foi. Foi ela. Foi a mula sem cabeça. E aquele homem não rezou. Fiquei arrepiado. Vô, porque o senhor nunca contou isso antes. Porque tem história que não é para ser contada. Tem coisa que você guarda dentro de você. Porque falar é trazer de volta. Mas agora eu tô velho. Vou morrer logo. E quero que alguém saiba. Quero que você saiba. Porque se um dia você estiver numa estrada de terra de madrugada, numa sexta para sábado, e escutar um galope estranho vindo da mata, você vai saber o que fazer. Deita no chão e reza. Não olha para trás. Não tenta correr. Deita e reza. Porque isso pode salvar sua vida. 3 meses depois daquela conversa, meu avô faleceu, morreu dormindo, tranquilo. E no velório eu fiquei olhando para a cara dele dentro do caixão, pensando em tudo que ele tinha vivido, tudo que ele tinha visto. Hoje, quando eu conto essa história, muita gente acha que é invenção, que meu avô estava senil, que eu estou fantasiando. Mas eu sei que ele estava falando a verdade. Eu vi nos olhos dele. E quem viu sabe quando alguém está mentindo ou não. A mula sem cabeça existe, ou existiu, ou existe ainda, não sei. Mas ela estava naquela estrada em 1950 e meu avô a viu. E sobreviveu porque fez o que a avó dele ensinou. Porque teve fé, porque rezou. Tem gente que diz que folclore é só história para assustar criança. Mas meu avô viveu até os 93 anos carregando aquela imagem na cabeça. O galope, o fogo, o som. E isso não era história, era memória. Memória de algo que marcou ele pro resto da vida. Então, se você está lendo isso e acha que é tudo lenda, tudo invenção, eu respeito. Mas eu vou deixar aqui o mesmo aviso que meu avô me deixou. Se um dia você estiver sozinho, numa estrada escura de madrugada, numa sexta para sábado, e escutar um galope que não é normal vindo da mata, não tenta enfrentar, não tenta correr. Deita no chão, fecha os olhos e reza, porque a mula sem cabeça pode ser lenda para muita gente. Mas para quem já viu, ela é realidade, e realidade não some só porque você não acredita. E uma última coisa que meu avô me disse antes de eu ir embora naquele dia: Lucas, se ela vier atrás de você e você rezar, ela vai embora, mas não olha nos olhos dela. Ou melhor, não olha para o lugar onde deveria ter os olhos, porque ali é vazio. E quem olha para o vazio fica marcado. Não sei o que ele quis dizer com isso, não perguntei, mas carrego esse aviso até hoje e passo ele para frente. Porque tem conhecimento que vem de experiência, e experiência de quem sobreviveu a algo sobrenatural vale mais que qualquer ceticismo. Essa foi a primeira história sobre um avô que sobreviveu à mula sem cabeça em 1950 porque se jogou no chão e rezou. Mas prepare-se, porque a próxima história é completamente diferente. Um avô que não fugiu, um avô que caçou, um avô que matou uma criatura que estava sugando o sangue dos animais dele e guardou o crânio durante 40 anos como prova. Mas antes, se você está com aquele arrepio de respeito,
deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. E me conta, seu avô ou avó te contou história de criatura? Você acredita que folclore brasileiro é real? Já viu algo inexplicável no interior? Comenta aí porque eu leio todos. Vamos para a segunda história. E essa tem prova física. Segundo relato. Meu avô tinha um sítio no interior de Goiás, perto da divisa com Tocantins, região de cerrado, muito mato, muita criação, gado, galinha, porco, ovelha, essas coisas. Ele vivia da terra, vida simples mas farta. Isso aconteceu em 1996. Eu era criança ainda, mas lembro das conversas dos adultos. Lembro do dia que meu avô chegou na cidade com aquele crânio enrolado num pano sujo de sangue. Tudo começou num sábado de manhã. Meu avô foi dar comida para os porcos e encontrou 3 deles mortos no chiqueiro. Não era morte normal. Os bichos estavam com marca de mordida no pescoço, sangue seco, mas o corpo todo seco também, tipo mumificado, como se alguém tivesse sugado todo o sangue e deixado só o couro e o osso. Ele achou estranho, pensou que podia ser algum bicho selvagem, onça talvez, mas marca não era de onça, era diferente, menor, mais funda. No domingo, mais 2 porcos mortos. Mesma coisa, mordida no pescoço, corpo seco. Na segunda, uma ovelha. Na terça, 2 galinhas. Na quarta, de novo porco. E foi assim, por uma semana inteira. Todo dia ele acordava e tinha bicho morto, sempre com a mesma marca, sempre seco. Os vizinhos começaram a falar. Um deles disse que tinha visto vulto pulando o muro na madrugada. Outro disse que escutou um grito estranho vindo do pasto, coisa aguda, fina, que arrepiava. Foi quando alguém falou: "Isso é chupa-cabra. Tá matando os bichos igual fazem lá no Nordeste. Suga o sangue e deixa o bicho seco." Meu avô nunca tinha acreditado em chupa-cabra. Achava que era história. Mas os bichos continuavam morrendo. Ele estava perdendo dinheiro, perdendo criação e precisava fazer algo. Então ele decidiu ficar de tocaia. Ia esperar a noite inteira acordado com a espingarda calibre 12 carregada. E ia matar o que quer que estivesse atacando os animais. Primeira noite de tocaia, ele ficou sentado na varanda da casa com visão pro chiqueiro dos porcos e pro galinheiro. A espingarda no colo, uma garrafa térmica de café e um cigarro atrás do outro. Ficou até às 5 da manhã. Nada aconteceu, mas de manhã, quando foi ver, tinha mais um porco morto. O bicho tinha atacado do outro lado, longe de onde ele estava vigiando. Segunda noite, ele mudou de posição, ficou escondido atrás do paiol, com visão para o pasto das ovelhas. De novo, nada, mas de manhã, 2 galinhas mortas. Terceira noite, ele estava começando a achar que o bicho sabia, que ele estava esperando, que estava desviando de propósito, até que perto das 3 da manhã, ele escutou. Era um som que ele nunca tinha escutado na vida. Era tipo um guincho misturado com um chiado. Vinha lá do mato atrás do chiqueiro. Ele levantou devagar, pegou a espingura e se aproximou na direção do som. A lua estava cheia, dava para ver relativamente bem. E quando ele chegou perto do chiqueiro, viu o bicho. Estava agachado em cima de um porco, de costas para ele. Mas a silhueta era inconfundível. Não era cachorro, não era onça, não era nada que ele conhecia. Era do tamanho de um cachorro médio, mas a postura era diferente. Estava agachado nas patas traseiras como se fosse um bicho que anda em 2 pernas, mas estava de 4, a coluna arqueada, a cabeça enfiada no pescoço do porco. Meu avô levantou a espingarda, mirou e antes de atirar gritou: "Sai daqui!" O bicho virou a cabeça. Meu avô me disse que até hoje ele se arrepia quando lembra daqueles olhos. Eram grandes demais, redondos, brilhando na luz da lua com um reflexo vermelho. E a cara não era de nenhum bicho que ele conhecia. Focinho curto,
orelhas pontudas para trás, boca aberta mostrando dentes finos e compridos. O bicho soltou aquele guincho de novo e pulou, não correu, pulou, tipo canguru, 2 pulos enormes e sumiu na escuridão do mato. Meu avô atirou, o tiro pegou na cerca, errou o bicho por pouco. Ele correu até o porco, o bicho estava morto, pescoço rasgado, e quando ele tocou na carcaça, sentiu que estava mole, murcha, como se não tivesse mais nada dentro, nem sangue, nem órgão, só pele e osso. Voltou para casa com o coração acelerado. Acordou minha avó. Contou o que tinha visto e ela ficou pálida. Antônio, isso é coisa ruim. Você não mata esse bicho, você vai pro padre. Mas meu avô era teimoso. Não ia deixar aquele bicho acabar com a criação dele. Então no dia seguinte ele preparou uma armadilha. Pegou uma cabra velha que já não dava mais leite, amarrou ela numa estaca no meio do pasto, longe de tudo, num lugar aberto onde ele podia ver de longe. E naquela noite, ele ficou escondido dentro do paiol com a espingarda, uma lanterna potente e mais munição. Esperou, esperou. A cabra ficou ali balindo nervosa, sentindo que tinha algo errado. E perto das 2 da manhã, o bicho apareceu. Saiu do mato do lado esquerdo, andando devagar, agachado, a coluna arqueada, a cabeça baixa, se aproximando da cabra. Meu avô acendeu a lanterna na direção dele, a luz pegou o bicho em cheio, e ele viu a criatura completamente. Era do tamanho de um cachorro médio mesmo, talvez um pouco maior. Pelagem acinzentada, tipo couro de elefante, sem pelo, só pele grossa e enrugada. As patas traseiras eram longas e dobradas para trás, tipo de canguru. As dianteiras menores com garras compridas. E a cabeça era a pior parte. Grande demais pro corpo. Olhos enormes saltados, focinho curto com boca cheia de dentes finos, tipo agulha. E tinha uma crista ou espinho, descendo da cabeça até o meio das costas. A cabra berrou de pavor, tentando se soltar da corda. O bicho olhou direto para a luz da lanterna, e meu avô viu aqueles olhos vermelhos refletindo, e nesse momento ele puxou o gatilho. O tiro pegou o bicho de raspão no ombro, ele guinhou alto, aquele som agudo que cortava o ar, e pulou, não para trás, para frente, na direção do paiol, na direção do meu avô. Meu avô carregou a espingarda rápido, atirou de novo, errou. O bicho estava pulando de um lado para o outro muito rápido, e ele percebeu que não ia conseguir acertar enquanto o bicho estava se mexendo. Então fez uma coisa que ele mesmo disse depois que foi loucura. Ele largou a espingarda, pegou o facão que estava pendurado na parede do paiol e saiu de lá para enfrentar o bicho de perto. O bicho viu ele saindo, parou de pular. Ficou ali agachado a uns 5 metros de distância, os olhos fixos nele, aquele guincho baixo saindo da garganta. Meu avô levantou o facão. Vem, desgraça, vem. E o bicho veio. Pulou direto na direção dele, garras abertas, boca aberta, e meu avô deu um passo pro lado, desviou por pouco e cortou com o facão. A lâmina pegou o bicho no meio do pulo, um corte fundo na lateral. O bicho caiu no chão guinhando. Tentou levantar, e meu avô não deu chance. Veio por cima e enfiou o facão na base do crânio do bicho com toda a força que tinha. O bicho se debateu. Aquele guincho agudo saindo cada vez mais baixo, as garras arranhando o chão. E então parou. O corpo relaxou e ficou ali, caído, morto. Meu avô ficou ali parado, tremendo, olhando para o bicho morto aos pés dele. E só então percebeu que estava sangrando. O bicho tinha arranhado a perna dele no pulo, 3 cortes fundos no tornozelo. Pegou a lanterna, iluminou o bicho e confirmou o que já sabia. Aquilo não era de nenhuma espécie que ele conhecia. Esperou clarear, chamou 2 vizinhos, mostrou o bicho.
Os caras ficaram em choque. Que diabos é isso, Antônio? Isso é o que estava matando minha criação, seja lá o que for. Um dos vizinhos sugeriu levar na universidade, mostrar para os pesquisadores. Mas meu avô tinha medo que tomassem o bicho dele, que dissessem que ele estava louco. Então decidiu fazer outra coisa. Enterrou o corpo, mas antes cortou a cabeça, limpou, ferveu, tirou toda a carne e guardou o crânio. E foi esse crânio que eu vi anos depois, quando meu avô finalmente me contou a história completa. Eu tinha uns 15 anos. Estava passando férias no sítio. E uma noite na varanda ele pegou uma caixa velha de sapato, abriu e tirou de dentro um crânio enrolado num pano. Quando abriu o pano eu vi, e até hoje eu não esqueço aquela imagem. Era um crânio pequeno, do tamanho de um cachorro, mas a forma era estranha, muito arredondado na parte de trás. As órbitas oculares grandes demais, quase a metade do crânio, e os dentes, dezenas de dentes finos e pontudos, tipo agulha. Não era dente de carnívoro normal. Era dente feito para perfurar e segurar. Peguei o crânio na mão. Era leve, quase oco, e tinha cheiro forte de terra velha. Vô, o que é isso? Isso é o que matou 17 bichos meus em uma semana. Isso é o que tentou me matar. E isso é o que eu matei com esse facão aqui. Ele disse apontando para o facão pendurado na parede. O mesmo facão que ele usou naquela noite. E ninguém sabe disso? Só a família. E agora você, porque você tá velho o suficiente para entender. E porque eu quero que alguém continue contando isso quando eu morrer. Vô, e se isso for uma espécie desconhecida? Uma mutação? Deveria estar num museu. Ele balançou a cabeça. Não. Porque se colocar num museu, vão querer saber onde achei. Vão querer procurar mais. E se tiver mais desses bichos por aí, é melhor deixar quieto. Porque se o povo souber que existe uma criatura que suga sangue de animal, vai ter caçador maluco indo atrás. Vai ter gente se machucando. E vai ter esses bichos atacando mais. Melhor deixar como lenda, como história, do que trazer para a realidade. Fiquei calado pensando nisso. E fazia sentido. De uma forma estranha, fazia sentido. Meu avô guardou o crânio de volta na caixa, colocou de volta no lugar e nunca mais falou disso. Ele morreu 5 anos depois. E quando fomos arrumar as coisas dele, procurei a caixa, mas não encontrei. Acho que minha avó enterrou junto com ele, ou jogou fora, ou escondeu em algum lugar que ninguém ia achar. Hoje, quando eu conto essa história, metade das pessoas acha que eu tô inventando. A outra metade fica curiosa. E tem sempre alguém que pergunta: mas você tem prova? Tem foto? Não tenho. Só tenho a memória do crânio na minha mão. O peso dele, a textura, os dentes e a certeza absoluta de que aquilo não era de nenhum bicho que deveria existir. O chupacabra existe? Não sei. Mas aquele bicho que meu avô matou em 1996 existiu. Matou 17 animais, tentou atacar ele e foi morto com um facão. E se você acha que chupacabra é só história de internet, lenda urbana, invencão para vender jornal, eu respeito, mas eu segurei o crânio de um e posso te dizer uma coisa. Tem criatura no mato que a ciência ainda não catalogou, e talvez seja melhor assim. Porque nem tudo que existe precisa ser descoberto, e nem toda história precisa virar notícia. Meu avô viveu o resto da vida em paz. Nunca mais teve ataque de bicho estranho, nunca mais viu nada parecido. Mas ele sabia o que tinha enfrentado, e carregou aquele crânio até morrer como prova para ele mesmo de que não tinha sido pesadelo, não tinha sido alucinação, tinha sido real. E para mim também é real, porque eu vi. E quem vê, não esquece. 2 histórias de avós brasileiros. Um que viu a mula sem cabeça em 1950 e sobreviveu rezando. Outro que matou um chupacabra em 1996 e guardou a prova. Histórias guardadas a vida inteira, contadas só antes de partir. Folclore brasileiro que aconteceu de verdade. Se essas histórias te emocionaram, deixa o like.
compartilha com quem respeita os antigos e inscreve-se no canal. E você, seu avô ou avó, te contou história de criatura? Tem relato de folclore na sua família? Comenta porque essas histórias precisam ser preservadas. E lembra, os antigos viram coisas que a gente hoje só ouve falar. Respeita, escuta e guarda, porque quando eles partirem, essas histórias vão com eles.